Bom dia, gente. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu queria dar alguns avisozinhos para vocês, alguns recadinhos de como a gente vai fazer a partir de agora, tá? Como vocês sabem, a gente está vivendo um tempo de exceção, um tempo diferente do normal. Então, a gente vai adaptando semana a semana, aprendizado a aprendizado, para que a gente tenha o trabalho o mais bem desenvolvido possível. Até agora, as nossas aulas elas estavam funcionando apenas com aulas gravadas, como essas vocês estão começando a assistir agora. Mas a partir dessa semana, a partir de hoje já, a gente vai trabalhar de forma simultânea, tanto as aulas gravadas como as aulas ao vivo. Essas aulas ao vivo eu vou dar preferência para responder os exercícios. Eu acho que se torna um pouquinho mais eficiente para a gente se a gente tiver essa troca, esse contato mais simultâneo, mais rápido, vamos dizer assim. Então, sempre que a gente tiver uma resolução de exercícios, ou sempre não, quase sempre, melhor, que a gente tiver uma resolução de exercícios, a gente vai fazer essa aula ao vivo via Hangout, tá bom? Eu deixo agendado aqui na plataforma e vocês só entram aqui para a gente responder juntos as questões. Algumas correções de exercícios, resolução de exercícios vão ser ao vivo. Algumas correções de exercícios, e somente quando eu estiver trabalhando com correção, eu posso fazer também com a gravação, tá bom? Isso não quer dizer que as nossas dúvidas, as nossas interrogações só possam ser tiradas nessas aulas ao vivo. Vocês têm aqui a própria plataforma, espaço, eu sempre deixo aqui na aula espaço que vocês podem mandar dúvidas para mim e eu respondo. Posso demorar um pouquinho, a demanda está bem grande ultimamente, mas eu vou responder todas as dúvidas de vocês, podem ficar despreocupados. Além disso, vocês têm também as redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo. Todos vocês têm o meu e-mail pessoal, eu vou deixar também na descrição da aula o meu e-mail. Então, tiver alguma dúvida mais específica, tiver alguma situação, pode mandar por lá também ou pelas redes sociais. Enfim, podem continuar buscando todos os meios que eu sempre tive aberto para trabalhar com vocês fora da sala de aula. E como agora todo o nosso trabalho precisa ser fora da sala de aula para a gente poder se cuidar e passar esse momento o mais rápido possível, então a gente vai fazer nesse formato, tá bom? A aula de conteúdo, os nossos conteúdos vão ser sempre gravados. Eu posso, nas aulas ao vivo, também aproveitar para tirar alguma dúvida, caso tenha tido uma dúvida quanto à aula, quanto ao assunto que a gente trabalhou na semana. Mas as aulas ao vivo, elas vão ser preferencialmente para responder exercícios. Isso quer dizer que toda semana vai ter aula ao vivo? Não necessariamente. Quase toda semana a gente vai, porque quase sempre a gente faz questões. Quando o conteúdo for mais teórico do que de cálculo, aí eu posso aproveitar e fazer só gravações mesmo, porque eu acho que a teoria a gente consegue discutir assim em vídeo numa boa. Os cálculos é que eu prefiro fazer o passo a passo mesmo, ou linha por linha do cálculo, então a gente vai fazendo via Hangout. Tá bom, galera? Vou pausar um pouquinho a minha fala, a gente começa o conteúdo da semana na descrição da aula de hoje. Acredito que vocês já viram, já tem aí as questões que a gente vai trabalhar e na volta, daqui a pouco tem uma aula Hangout já agendada, vocês já devem ter visto ela. Nessa aula a gente vai responder os exercícios que eu passei na semana passada, tá bom? Fazer a correção deles, os comentários. Eu já respondi para vocês, já fiz a devolutiva no caso, da quantidade de acerto e tudo mais. Mas a gente vai fazer também esse passo a passo para a gente tirar dúvidas. Pode ser que eu faça de um jeito diferente do seu, ou você faça de um jeito diferente do meu também e tal. E a gente vê qual a forma mais rápida, mais eficiente para responder. Tá bom, galera? Outra coisa, rapidinho para a gente começar de fato nosso conteúdo dessa semana. Semana a semana eu vou sempre mudar, tentando buscar a melhor solução possível para essas aulas online. Já dei uma arrumada aqui na iluminação, não está ainda do jeito que eu quero, ainda quero dar uma melhorada, mas eu sei que o áudio ainda não está dos melhores, a edição de vídeo também eu estou aprendendo, então peço paciência para vocês, a gente vai chegar logo logo, o mais rápido possível, no mais próximo possível da perfeição. Tá bom, galera? Aprender a lidar com o vídeo é algo que todo mundo está aprendendo agora, eu sou professor, não sou youtuber, a gente vai fazer da melhor maneira
possível para que a gente tenha um bom desempenho depois, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, galera, avisos dados, a gente começa a falar agora sobre força de atrito, tá bom? A gente já vem falando aí sobre a ideia de força e tudo mais, então são um tipo específico de força que a gente vai trabalhar hoje. Quando a gente fala de força de atrito, talvez um bom passo inicial que a gente possa dar é quando a gente pensa no atrito entre o pneu do carro e a superfície de contato, no caso, o chão. Esse atrito, ele pode ser influenciado, ele vai ser influenciado por uma série de fatores. Entre eles, o tipo de pneu que a gente usa, daqui a pouquinho eu vou falar melhor sobre isso. Se a superfície está molhada ou não. Se eu estou falando em um piso de asfalto, de calçamento, de terra e por aí vai. Então, todos esses fatores vão influenciar diretamente no atrito e na aderência, no caso, é o importante aqui, que o pneu que o pneu fornece para manter o carro em segurança. Quando a gente tem uma superfície muito molhada, poças de água e tal, essa situação pode proporcionar ou causar um fenômeno chamado de aquaplanagem. A aquaplanagem é quando o carro perde o contato com a superfície do chão, no caso. Então é como se o carro virasse um barco. Ele simplesmente descola do chão e o motorista vira passageiro, não tem muito o que fazer. Então fenômenos como esse se dão porque a gente não está usando pneus específicos. Aqui a gente tem um exemplo aí de pneus de Fórmula 1, tá? A gente tem pneus ultra lisos, quando a gente precisa disso em pista seca, na Fórmula 1. A gente não, os pilotos de Fórmula 1 no caso. Por quê? A gente vai ter uma área de contato maior. Essa área de contato maior provoca uma aderência maior. A gente tem pneus não tão lisos assim, são pneus mais borrachudos, a camada de borracha dele é mais larga, vai provocar uma aderência não tão grande, por outro lado vai provocar uma durabilidade maior, então para o piloto durar mais tempo na pista sem precisar fazer a troca, e tem pneus para pista molhada, como é chamado. Esses pneus de pista molhada evitam justamente que aconteça aquele fenômeno que eu falei agora há pouco da aquaplanagem. Por quê? Esse pneu tem esses sulcos, essas ranhuras, que faz com que a água entre nessas ranhuras e sejam eliminadas pela lateral dos pneus, evitando que o carro descole do chão. Esse pneu é o mais próximo do pneu do dia a dia que a gente tem aí nos carros de passeio normal da gente. Por quê? Porque são esses pneus que, além de dar para ser usado em pista seca, também dá para ser usado em pista molhada. E como a gente não tem no carro popular, o carro do dia a dia, a necessidade de ter um altíssimo desempenho como na Fórmula 1, esse pneu aqui dá para usar em todas as situações. Na Fórmula 1, eles acabam preferindo usar um tipo de pneu para cada situação, para que a gente tenha o melhor desempenho possível. Tá bom, galera? Então vamos lá falar propriamente dito do que é a força de atrito. Por definição, vamos começar lendo de fato essas definições. Quando empurramos ou puxamos determinado objeto, tentando movê-lo, percebemos que existe certa dificuldade para colocá-lo em movimento. Vamos destacar essa ideia de dificuldade e de colocar em movimento. Então note que a gente está falando aí de uma dificuldade de algo contrário à tendência de movimento do carro, ou do corpo que a gente está puxando. Falei tanto de carro que acabei misturando um pouquinho. Essa força, ela age paralelo à superfície de contato e tem um sentido contrário à aplicada sobre um corpo. A força é contrária à força aplicada, é contrária à tendência de movimento do corpo. Tá bom? Guarda isso, contrária à tendência de movimento. Lá na frente eu vou explicar melhor por quê. Mas afinal, por que essa força de atrito existe? Ela existe por conta das ranhuras, das imperfeições, da rugosidade, de como você queira chamar, da superfície de contato entre dois corpos. Tenho aqui esse bloco em contato com o chão, por exemplo, e se eu pego esse pedacinho aqui e amplio bem muito, olha, a gente vai ter pequenas imperfeições
que a olho nu são imperceptíveis. Se a gente passar a mão, a gente nota que está bem lisinho, mas a nível microscópico, vamos dizer assim, exagerando mesmo, levando aí para o extremo, a gente vai ter imperfeições, que essas imperfeições vão dificultar o movimento do corpo. São essas imperfeições que geram a força de atrito, tá bom? E essa força de atrito, ela vai depender de quê? Ela vai depender basicamente de dois fatores. Do material, do contato no caso. No exemplo que eu citei lá atrás, a borracha e o asfalto, a borracha e a terra, a borracha e o calçamento, a borracha do pneu, estou me referindo. E da força normal de contato entre o corpo e a superfície no caso. Essas duas situações, o tipo de material, que gera no caso o que a gente chama de coeficiente de atrito, e a força normal, é o que vai gerar a força de atrito. E aí, matematicamente falando, força de atrito igual força normal vezes coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é um específico para cada dupla de material. Então, borracha e asfalto tem um coeficiente. Borracha e pedra, no caso do calçamento, tem outro. Borracha e terra tem outro. Isso quer dizer que tem uma tabelinha enorme aí que a gente precisa decorar? Não. Sempre que a gente precisa, vem no enunciado da questão o coeficiente de atrito. Ou vem uma forma para a gente conseguir determinar quanto vale o coeficiente de atrito. Tá bom? Nos exercícios vocês vão ver que é bem de boa. E a gente tem dois tipos de atrito, basicamente. O atrito estático, quando o corpo está em repouso com iminência de movimento. Como assim? Apoio minha mão aqui na minha parede, tá bom? Exerço uma força para lá. Estou empurrando ela para lá. Essa força faz com que a minha mão esteja na iminência de se movimentar nesse sentido. Como a minha mão não está se movimentando, quem é que faz com que ela não se movimente? O atrito entre a minha mão e a minha parede. Esse atrito, eu estou falando do atrito estático. E o atrito dinâmico, que ocorre quando o corpo já está em movimento. Estou lá andando de moto, segurei no freio muito forte, pisei no freio de trás e da frente muito forte, travei os pneus da moto. Ao travar os pneus da moto, o pneu desliza. Esse deslizar gera um atrito dinâmico, porque já existe um movimento. E note o seguinte, galera, o coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior do que o coeficiente de atrito dinâmico. Pode, às vezes, em pouquíssimos casos, ser igual, o atrito estático igual ao atrito dinâmico, mas nunca o contrário. O atrito dinâmico nunca vai ser maior do que o atrito estático, tá bom? E aí é interessante a gente falar sobre a ideia do atrito estático máximo. Como assim o atrito estático máximo? Observe esse gráfico aqui, pessoal. Eu tenho a força de atrito no eixo vertical e eu tenho a força aplicada no eixo horizontal. Se a gente vai exercendo um certo atrito, se a gente vai aplicando uma certa força e essa força não consegue fazer com que o corpo deslize. Ela não consegue fazer com que o corpo deslize porque, contrário a ela, tem o atrito estático. Esse atrito estático vai ficando cada vez maior. O atrito estático nunca vai ser maior do que a força aplicada. Eles vão ser iguais. Vai ficando cada vez maior até que chega a hora que você consegue vencer ele. Você consegue romper esse atrito estático. Na hora que você rompe esse atrito estático, ele deixa de existir e entra em ação o atrito dinâmico. E observe que o atrito dinâmico, galera, ele é constante. Enquanto o corpo está deslizando, a gente tem um atrito constante. Pensa aí no seguinte, vocês estão em casa, possivelmente já, nem que seja pelo tédio, já fizeram uma faxina em casa, alguma coisa assim, foram deslocar o móvel para poder varrer por trás. Talvez alguém aí em casa já tenha mandado vocês fazerem isso. Para começar a fazer com que ele deslize, sei lá, a tua cama. Para fazer com que a tua cama comece a deslizar, é difícil, você precisa exercer uma força muito grande. Porque primeiro você precisa vencer o atrito estático. Uma vez que ela já está deslizando, fica mais fácil. Porque deixa de existir o atrito estático e entra em atuação o atrito dinâmico. Tá bom? Atrito estático maior do que o atrito dinâmico. Enquanto o atrito estático existe, existe o repouso. Depois o corpo começa a deslizar. E aí tem algumas situações, algumas curiosidades que eu queria trabalhar com vocês.
A gente falou lá no início sobre a força de atrito que faz com que o carro ande. A força de atrito que faz com que o carro ande é um atrito estático ou dinâmico? Pausa o vídeo aí um pouquinho, pensa um pouquinho. Pronto. Sei que você já pausou, sei que você já pensou sobre isso, prefiro acreditar assim, né? A força de atrito que faz com que o carro ande é o atrito estático. Por quê? Lembra lá atrás, quando eu falei no início dessa parte da aula, que o atrito é contrário à tendência de movimento? Pensa no pneu do carro, tá? O pneu está girando nesse sentido aqui, beleza? Aqui é a superfície de contato, o pneu está indo para lá. A tendência de movimento do pneu do carro é ir para cá. É para cá que o motor está empurrando. O atrito impede que o pneu deslize. O atrito naquele ponto de contato impede com que o pneu deslize. Se o pneu deslizar, o pneu vai ficar rodando e o carro não vai sair do lugar. Então, naquele ponto de contato, o pneu fica parado. Por quê? Porque o atrito está empurrando ele para frente. Então, o motor do carro empurra o pneu para trás, o atrito empurra o pneu para frente. Ao empurrar o pneu para frente, o carro vai junto. E no caso aqui, de propósito, né, vou colocar o esporte que eu gosto de praticar, quando eu estou correndo, não é uma foto minha. Quando eu estou correndo, óbvio, né? Quando eu estou correndo, eu apoio meu pé no chão e empurro o chão para trás. Eu empurro o chão para trás, o meu pé tem a tendência de ir para trás. O que é que faz com que o meu pé não vá para trás? O atrito entre o meu pé e o chão. Nesse caso, o atrito me empurra o meu pé para frente, fazendo com que o meu corpo vá para frente. Mas o atrito, nesse caso, tem o mesmo sentido do movimento do meu corpo, não do meu pé. Tá bom? E aí, para a gente finalizar essa parte da aula, vocês provavelmente já ouviram falar sobre os freios ABS. O que são freios ABS? Diferente dos freios antigos, os freios que a gente tem aí nas bicicletas, para quem gosta de pedalar e tal, que são freios que a gente chama de freio tambor. O que é esse freio tambor? As pastilhas de freio grudam no disco de freio e só, ela prende o disco de freio. Se você pisa muito forte no freio, no caso do carro, né, pisou lá no pedal do freio muito forte, esse pisar muito forte vai fazer com que as rodas travem. A roda travar, ela para de girar, no caso. Se a roda para de girar, ela está deslizando. Que atrito a gente tem aí? O atrito dinâmico ou cinético, é a mesma coisa, tá? O atrito dinâmico é menor que o atrito estático. Enquanto o pneu está rodando, a gente tem um atrito estático. Então, se a ideia é parar o carro, o atrito estático é mais eficiente do que o atrito dinâmico. Esse freio que eu citei agora, ele trava as rodas. Ele pode fazer com que entre em ação um atrito cinético. No caso do freio ABS, o que é que ele faz? Ao invés dele travar as rodas, ele fica meio que dando pequenos toques no disco de freio. Então, ao invés dele prender aqui de uma vez só, ele prende um pouquinho, solta, prende um pouquinho, solta. Claro, tudo isso controlado eletronicamente. Esse prender um pouquinho e soltar de pouquinho em pouquinho faz com que a roda não trave. Se a roda não trava, o carro ou a moto, ou seja lá o que a gente estiver controlando, vai parar mais fácil. Beleza? Então, o que os freios ABS fazem é isso, evitar que as rodas travem. Por isso que eles se tornam mais eficientes. Tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente tem uma aula Hangout, já está agendada aí, vocês já viram aí. Antes disso, já tenta responder os exercícios que está aí na descrição da aula. Tá bom, galera? Até daqui a pouco.